Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre o Sempre na Galiza, do Daniel Castelão, na parte inicial, a parte introdutória, chamada Adro, por ele mesmo, no capítulo 6º, que fala sobre a Extremadura. Ele faz uma comparação entre a Extremadura e a Galiza, regiões da atual Espanha. Neste capítulo, Castelão relata uma viagem pela Extremadura espanhola, descrevendo uma paisagem de campos imensos de trigo, oliveiras e montados de azinheiras, povoados de gado, mas marcada pela contradição entre a abundância natural e a miséria humana. Os povoados parecem quase desabitados, com homens inertes diante das casas, enquanto os castelos em ruínas e as casas senhoriais testemunham uma grandeza passada. Para Castelão, nessa região reina a riqueza, mas os camponeses vivem na fome, uma fome que dava até sono. O autor estabelece então um paralelo com a Galiza. Ele recorda que, diferentemente dos extremenhos, os camponeses galegos, em outros tempos, rebelaram-se contra o poder senhorial e contra os foros, muitas vezes de forma sangrenta. Essa tradição de resistência não aboliu a opressão, mas deixou marcas. O grande latifundiário foi substituído por uma multiplicidade de poderes centralizados na capital da Espanha, Madrid, que transformaram a Galiza num espaço explorado e submetido à concentração da miséria. O minifúndio, a fragmentação da terra em pequenas parcelas, mantém as famílias no limiar da subsistência, gerando fome e desesperança, mas também a obstinação em trabalhar e possuir. Apesar desse cenário difícil, Castelão aponta uma saída. A Galiza, com a sua personalidade própria e indiscutível, pode se salvar se puder governar-se por si mesma. Para ele, uma verdadeira democracia republicana e cristã deveria nascer neste paraíso possível, mas o Estado centralista ignora os problemas galegos, concentrando-se apenas em Castela, na Andaluzia e na própria Extremadura. Este capítulo encerra-se com uma anedota reveladora. Durante a visita de Antônio Maura a uma grande propriedade rural, o proprietário mostra com orgulho as instalações para a criação de porcos, todas limpas e organizadas. Mas ao chegarem ao espaço onde dormiam os trabalhadores rurais, imundo e degradado, Maura pergunta o que era aquilo. O dono responde: aqui dormem os trabalhadores rurais. Maura então dá um conselho cínico: pois procure que não acordem. A frase simboliza a lógica das elites espanholas em manter os trabalhadores na ignorância e na resignação, para que não despertem contra a injustiça. Esse trecho condensa a visão política de Castelão. Por um lado, denuncia a miséria estrutural do campo espanhol, marcada por latifúndios e exploração. Por outro, defende a autonomia da Galiza como única via de redenção. A comparação com a Extremadura serve como um espelho crítico, mostrando que a Galiza não pode aceitar a resignação, mas deve transformar sua tradição de rebeldia em um projeto político de autogoverno. Ontem percorri mais de 30 léguas de terra extremenha, onde os olhos se perdem nos trigais e as oliveiras. Também vi montes cobertos com azinhares que bulem pioleiras de cochos mouros. Atravessei algum povo com homens estercados na porta das casas. Por riba da alinhamenta chã dos telhados erguem-se castelos em ruína e casonas fidalgas. Parece imensamente que os poucos habitantes da terra devem nadar na fartura como os peixes no mar. E hoje mesmo, na oficina de estadística, anotaram-se vários casos de morte por inanição, fame, quando se vive num mar de pão. No viagem onde passei à beira de um cortiço, amparado por um só eucalipto de que faz de para-raios barato, e o meu acompanhante contou-me a seguinte anedota. A este cortiço chegou um dia o velho Maura. O dono da quinta gabou-se de ter as melhores instalações do país. Aqui dormem os porcos, aqui parem as porcas, dizia o latifundiário. Tudo ali estava limpo, claro, reluzente. E chegaram a um cortelho imundo, estrado de palha e de sacos velhos. O que é isto? Perguntou Dom Antônio Maura. Este é o lugar onde dormem os ganhões, respondeu-lhe o dono da quinta. Então Maura deu-lhe este aviso a modo de conselho: pois procure o senhor que não acordem. O conselho de Maura não logrou entrar na mioleira dos terratenentes extremenhos e perdeu-se como se perderam os outros moitos. Por outra banda, a gente que de que não desperta
porque da fame dá sono. E uma vez que se prolongaram leis justas, capazes de remediar em tanta miséria, ergueu-se as direitas espanholas alporiçadas e, empunhando um crucifixo, começaram a falar de injustiças e sacrilégios. Eu sou de uma terra onde os labregos não foram capazes de aturar o despotismo senhorial. E mais de uma vez, vão lá centos de anos, fizeram revoluções sanguinentas. Dos tempos abolidos quedam ainda os foros, pero esta carrega vai aligerando-se à força de rebeldias sordas. Certo é que desapareceu o amo terratenente, pero foi substituído por muitos amos confabulados que vão chegar a Galícia o reparto da miséria central. Hoje a minha terra é um bocado da república povoado por trabalhadores que ainda temem a justiça oficial porque nunca se legisla para eles. Eu vejo a minha terra dividida em nesguinhas de propriedade e cada nesguinha uma casa cheia de gente. A fome nos lares e a miséria do minifúndio vão entranhando-se na alma dos lavradores, mas continuam acesos no afã de trabalhar e de possuir pelas abas dos montes incultos. Incultos, por serem do Estado centralista, sobem os pinheirais como se fossem os dedos arteiros de um ladrão. A minha terra devia ser um paraíso nesta Espanha afanada. Ali devia se criar-se uma verdadeira democracia republicana e cristã. Pero a mioleira dos governantes está congestionada de tanto cavilar em Andaluzia, Castela e Extremadura. E não lhe queda um refúgio para pensar nos trabalhadores de Galícia. Assim, em toda a minha terra está em condições de salvar-se porque conta com personalidade indiscutível e quer interiorizada em forma de cultura e de leis públicas. E dia virá em que se governe por si mesma. Então, as realidades do nosso tempo serão lembranças aleccionadoras. Sempre na Galiza, Daniel Castelão. Dale o calor que desatan os nosos corpos, que sobre a ventán se agolpa todo ceo blanco, que en ela non busque cuanto nos rodea, sobra o pertenece, estamos fundindo que nos queda do aire, pa seguir de